Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Começa a agradecê-lo por tudo que Ele fez na sua vida. Senhor, obrigado, obrigado. Glorificado seja o teu nome, Deus. Aleluia. A unção do Senhor está nesse lugar. A unção do Senhor está nesse lugar. Aleluia, Deus. O Senhor ainda está agindo aqui nesse lugar. Nós já vamos estar orando pelas crianças. E nós vamos fazer o dízimo no final, irmão. Tá bom? Porque existe uma unção aqui. A gente não pode perder essa unção que está aqui nesse lugar. Crianças, venham aqui. Nós já vamos estar orando por vocês. Amém? Nós já vamos direto para a palavra. Tá bom? Venham aqui, crianças. Nós vamos orar por vocês com essa unção de Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Estenda suas mãos sobre essas crianças. Eu creio que a unção que veio sobre você vai ser derramada sobre elas também. Aleluia. Diante das circunstâncias e do mundo, muitas vezes nós como pais, mães, avós, às vezes a gente se vê tão impotente diante de tudo que o mundo oferece de ruim para as crianças. Às vezes a gente olha a criança e vê fragilidade, né? Está exposto a tantos perigos, enfermidades, más influências. O inimigo está agindo no mundo, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, e o que nós podemos fazer de mais precioso, de mais assertivo na vida das nossas crianças, é orar por elas, porque Deus vai onde a gente não vai, Deus está num lugar que às vezes a gente não está, Deus faz o que a gente não pode fazer, então vamos orar por elas. Deus, eu peço em nome de Jesus, o teu mover e a tua unção que está nesse lugar, venha tocar a vida de cada criança, traz cura, traz proteção, traz livramento, traz provisão. Se o inimigo tem se levantado contra essas crianças, que ele bata em retirada, porque existe um Deus Todo-Poderoso que está a favor de cada criança. Eu repreendo, na autoridade do nome que há em Jesus, toda seta contra vocês. Vocês sejam escondidos no esconderijo do Altíssimo. Que Deus os levante como um exército. Deus levante vocês como exército dele, fortes. E vocês não são frágeis no mundo espiritual. Vocês são fortes no mundo espiritual. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deus abençoe vocês, crianças. Amém. Deus abençoe. Pode estar indo para a salinha. Pode se sentar, meu irmão. Vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha me usar aqui nessa manhã. Não sejam as minhas palavras, mas sejam as suas. Abre o coração de cada um, abre o entendimento de cada um. Eu peço que o Senhor venha estar derramando a tua unção aqui de conhecimento, revelação das Escrituras. Que essa palavra venha conduzir o que o Senhor já tem planejado. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia, meu irmão, pode sentar. Bênção. Poderia estar acendendo a luz, por favor, Tiago, para nós? Isso, obrigado. Glória a Deus. Deus é tão bom.
E Deus é tão poderoso, não é? E Ele nos ama tanto. Você se sente amado de uma forma que te constrange às vezes? Deus me ama tanto, eu não mereço tanto amor não, não é? Como é que Deus pode me amar desse jeito, sendo que Ele me conhece? Ele sonda o meu coração, Ele sabe que às vezes eu sou infiel, e Ele continua sendo fiel. Às vezes eu busco outras coisas, mas Ele continua agindo na minha vida. É um amor que constrange, gente. E assim como Deus nos ama, e mostra na palavra como Ele nos ama, nós também devemos amá-lo. E eu creio que se eu perguntasse aqui, você ama a Deus? Todos nós diríamos, sim. Quem ama a Deus? Eu amo a Deus. Mas a palavra nos apresenta como nós devemos amá-lo. Até isso a Bíblia nos ensina. Sabia? Como a gente deve amar a Deus? Porque o amor é muito interessante. O amor se expressa através de atitudes, através, de decisões, através de palavras, através da honra. E quando a gente se relaciona no mundo natural com as pessoas, quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente vai percebendo a forma como ela gosta de ser amada. Não é? O casal, você se casa, então você percebe que determinadas atitudes suas de amor são bem aceitas pelo seu parceiro, né? E com o filho também, com os amigos também. E então a gente fala que existem as linguagens do amor. Tem gente que se sente amado quando você elogia. Então você faz um elogio, aquilo cai no coração da pessoa, traz um conforto e ela se sente amada. Tem outras pessoas que se sentem amadas através da honra. Quando ela ganha um presente, então ela se sente amada. Eu ganhei um presente, meu marido me ama, ele trouxe flores para mim, ele trouxe um chocolate. Então é uma linguagem de amor. E tem outros não, que já são amados, se sentem amados através do serviço. Quando você então leva o café na cama, quando você faz alguma coisa em prol daquela pessoa, mostra que você se lembrou dela, e então através do serviço você demonstra o seu amor para aquela pessoa. Como que nós podemos demonstrar o nosso amor para com Deus? De que forma Deus quer ser amado? A Bíblia nos mostra isso. E se prepara, porque nós vamos tentar entender como amar a Deus, está totalmente ligado, está totalmente relacionado ao lugar que Deus ocupa no nosso coração. Qual é, no pódio do nosso coração, qual é o lugar que Deus está? E não seja religioso. Eu sei que você vai falar, não, Deus está em primeiro lugar. Se a gente já cria esse estereótipo, a gente já lança, às vezes até essa estrutura de pensamento, a gente perde a oportunidade de ser tratado por Deus aqui nesse lugar. Não estou dizendo que Deus está em último lugar. Se Deus estivesse em último lugar, você nem estaria aqui nessa manhã. Você estaria lá, na sua casa, não é? Deus não está em último lugar, eu creio, no coração de ninguém aqui, porque nós estamos aqui buscando Ele. Mas será que Deus está em primeiro lugar? Pensa nisso. Muitos estabelecem uma relação com Deus baseada na necessidade. Eu preciso de Deus, então eu vou à igreja, eu preciso de Deus, então eu leio a Bíblia, eu preciso de Deus, do favor de Deus, então eu vou tentar ter uma vida reta. Outros se baseiam no temor, até um medo, Não, mas Deus vai me castigar se eu fizer isso. Eu não quero ir para o inferno, então por medo se relaciona com Deus, Tenho medo de ir para o inferno, então eu tenho que ir para a igreja. O verdadeiro relacionamento que Deus espera
é baseado não na necessidade, não no medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós devemos nos relacionar com Deus baseado no amor, em amá-lo. E Ele vai nos mostrar aqui nessa manhã como nós devemos amá-lo. Amém? Está preparado? Então vamos lá. Abre comigo em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, e o versículo é o 28. Localiza aí, para a gente poder ler, para nós podermos ler juntos. Marcos 12, 28. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Amém. Então vamos lá. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu-lhe Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? E esse homem tem um encontro com Jesus e ele era o mestre da lei. Irmão, o mestre da lei era aquele homem que conhecia as Escrituras, melhor que eu, melhor que você. Era um homem estudioso da palavra, era um homem que sabia de cor as leis de Deus. Era aquela pessoa que, se você tivesse alguma dúvida a respeito da Bíblia, você ia perguntar para ele. Esse mestre da lei aqui era aquela pessoa que entendia tudo de Bíblia. E ele só estava observando Jesus conversando com outras pessoas, e as pessoas faziam perguntas para testar Jesus. E Jesus sempre com uma resposta assertiva, que caía no coração daquela pessoa. Então ele começou a observar e percebeu: Jesus está dando boas respostas. E eu creio que quando a gente vai aprender na Bíblia, a gente tem algumas perguntas. A gente parte do básico. Talvez você está chegando agora na igreja, talvez você não saiba nem onde é Gênesis, onde fica Apocalipse, né? Talvez você não conheça os nomes dos personagens bíblicos ainda. Amém. E a gente vai aprendendo, estudando. E conforme o tempo passa, a gente já vai entendendo um pouquinho, né? Se o pastor falar para você abrir em Ageu, você já sabe onde está. Aqueles livros difíceis de achar na Bíblia, né? Ah, já sei. E a gente vai entendendo. E as nossas dúvidas não são mais aquelas dúvidas básicas da Bíblia. Nós já vamos nos aprofundando. Não é assim? Agora eu já tenho umas perguntas mais difíceis de serem respondidas. E assim a gente vai evoluindo. Você imagina esse homem que era um mestre da lei. Se fosse nos nossos dias, ele tinha feito uma faculdade de teologia. Ele sabia, meu irmão, ele sabia muita coisa da Bíblia. Mas ainda havia uma pergunta no coração daquele homem: qual é o maior mandamento? E então Jesus traz uma resposta para aquele homem. O maior mandamento é esse: ouve, ó Israel, só existe um Senhor, só existe um Deus, e Yahvé é o único Senhor. Nós devemos amá-lo. E aí Jesus nos apresenta no versículo 30 qual é a forma que o ser humano tem que amar a Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças.
E a primeira coisa que então que Jesus nos apresenta no versículo 30 é amar ao Senhor com todo o nosso coração. E é muito propício isso mesmo, porque a palavra de Deus nos revela que onde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Aqui Jesus então está nos ensinando que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. O coração do homem, quando a Bíblia apresenta esse coração aqui na Bíblia, não é esse coração aí que bombeia o sangue para todo o seu corpo. Quando você vê a palavra coração na Bíblia, está falando a respeito de prioridades. Está falando sobre o fundamental da sua vida. Por isso que relaciona ao coração. Porque, meu irmão, se o seu coração para, você morre. Não é? O coração parou, morreu. O coração precisa estar funcionando para que haja vida. E espiritualmente também é assim. Nós temos a nossa prioridade espiritual, lá onde moram os alicerces da nossa vida, lá onde moram as coisas mais profundas. E Jesus está falando que nesse lugarzinho é que deve ser depositado o amor a Deus. Começa tudo por aí. Quais são as minhas prioridades? Amar a Deus de todo o coração está relacionado às minhas prioridades de vida. Prioridade, o que vem primeiro. Por isso que eu falei, no pódio do seu coração, onde Deus está. Quantas vezes nós nos vemos tão atribulados com as outras coisas. A gente investe nosso tempo, nós investimos nossos recursos, nós nos preocupamos com tantas coisas. E às vezes nós estamos pegando Deus, que tinha que estar em primeiro lugar, e colocando em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. E Deus está falando, o jeito certo de amar a Deus é amando Ele de todo o coração. Lá em 2 Reis 14, abre comigo para você ver. Se tiver um jeito de você deixar marcado esse texto aí, porque nós vamos voltar. Mas lá em 2 Reis 14, vai nos apresentar a história de um rei. O rei Amazias. 2 Reis 14, versículo 1. Segunda Reis 14, versículo 1. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, e ela era de Jerusalém. Versículo 3. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo, seguiu o exemplo do seu pai Joás. Contudo, os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles altares. E a palavra vai falar que esse rei Amazias, sabe qual que foi o problema dele? Que ele serviu ao Senhor, mas não com inteireza de coração. A palavra revela que Amazias serviu ao Senhor, mas não de todo o coração.
Então nós podemos entender que nós podemos servir a Deus, sim. A pessoa que serve a Deus, ama a Deus, senão ela não o serviria. Mas existe uma categoria de pessoa que serve a Deus. Nós podemos servi-lo de todo o coração ou não de inteireza de coração. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos envolvidos na obra, mas não é de todo o coração. Nossas paixões ainda estão no mundo, nossas vontades ainda estão no mundo. Nós não confiamos em Deus 100%. A nossa fé, muitas vezes ela é abalada, não está servindo a Deus de todo o coração. E aqui mostra por que ele não servia a Deus de todo o coração. Porque ele serviu a Deus, mas os altares ele não havia tirado. Os altares idólatras do meio do povo de Israel. Ele tinha poder como rei de falar, vamos destruir esses altares para outros deuses. Aqui em Israel, só Deus vai ser adorado, mas ele não fez isso, ele permaneceu. Durante os 29 anos que ele reinou, continuou tendo adoração a Deus, mas tendo adoração a outros deuses no território de Israel. Ele não serviu a Deus de todo o coração. E isso nos dá um entendimento e nos dá uma lição. Nós só conseguimos derrubar os altares que se levantam na nossa vida se nós passarmos a amar a Deus de todo o coração. Sabe aqueles pecadinhos de estimação que ficam impregnados na nossa vida, que a gente não consegue se libertar? Sabe aquelas áreas da nossa vida que não são consertadas e são empurradas com a barriga? E de tempos em tempos o Espírito Santo te incomoda, mas você se vê engessado, preso naquilo ali, parece que essa área eu não consigo me libertar, esse altar eu não consigo derrubar. Mas eu quero te dizer que o altar é só uma consequência. E às vezes a gente está mirando em derrubar o altar, mas é preciso que antes nós amemos a Deus de todo o coração. Não é no altar que você tem que focar, você tem que focar lá no seu coração. Deus está ocupando todos os espaços, Deus está em primeiro lugar. Eu estou amando a Deus acima de todas as coisas na minha vida, então sim, vai ser fácil derrubar os altares. Talvez você venha padecendo, arrastando um peso que não é o de Cristo. De tempos em tempos, o acusador das nossas almas vem, bate na sua porta e fala, olha aqui, você ainda está arrastando esse problema. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para esse altar ser derrubado, porque nós vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Deus tem que ocupar tudo, todos os cômodos. Nós temos que abrir todas as portas para que Ele possa entrar. E talvez você está amando outras coisas antes de Deus. Deus não quer que você deixe de amar tudo, Ele não é egoísta, meu irmão. Entenda isso, o amor não divide, o amor multiplica. Quer um exemplo disso? Você tem um filho. Quem tem um filho aí? Filho único. Qual é o tamanho do amor que você sente pelo seu filho? Gigantesco. Quem tem 2 filhos? Você precisou dividir o amor que você tinha por aquele primeiro filho para amar o segundo? Não, o amor multiplica. Você continua amando o primeiro filho do mesmo tanto, e vem uma porção a mais de amor para você amar o segundo. O amor só multiplica. E Deus está dizendo isso para nós, me ama de todo o coração. Quando você começa a amar Deus de todo o coração e Ele inunda o seu coração por inteiro, aquelas outras coisas não desaparecem. Deus abre espaço para que aquelas coisas continuem lá e Ele ocupa também. Se você ama Deus de todo o coração, meu irmão, você não vai precisar parar de amar as coisas, o seu filho, a sua família, amar o seu trabalho, nada disso. Só vai aumentar o amor que você sente por essas coisas. Porque o amor não divide, ele multiplica. É tempo de nós amarmos a Deus de todo o nosso coração. Compromissos verdadeiros com Deus. Sabe aquele crente de verdade? É crente de verdade.
E a palavra de Deus continua, Jesus falando lá em Marcos 12:30, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, mas nós também devemos amá-lo de toda a nossa alma. A alma está ligada aos nossos sentimentos. A alma está ligada à nossa sensibilidade. A alma está ligada às nossas paixões. E aqui está falando que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma também. Como é que nós podemos amar a Deus de toda a nossa alma? Parece que não é muito espiritual, né? Porque a alma está ligada só a sentimentos. Mas Deus formou o homem com espírito, alma e corpo. Deus te fez assim, é projeto dele. Você é uma pessoa dotada de sentimentos, dotada de sensações, de percepções. E nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma. Lá não precisa abrir, mas lá no Salmo 42:1 fala assim: como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede por ti. A minha alma anseia pelo Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me diante dele? Paixão. Lembra da sua época aí de namoro? Lembra da paixão que você sentia? Aquele desejo de estar junto. Aquela vontade de encontrar. E o relacionamento, né, marido e mulher, tem um amor e tem a paixão. Tem que ter, porque a paixão te impulsiona a fazer coisas, muitas vezes, que a lógica ignora, né? Não é assim? A paixão te impulsiona, te dá um ímpeto. E muitas vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que ter um ímpeto. E fazer as coisas mesmo para Deus, não, amém. Eu vou, é por paixão e vai e faz. Talvez se você fosse contabilizar, talvez se você fosse só no racional, você não tomaria aquela decisão. Mas Deus, conhecendo que você é uma pessoa também formada de uma alma, Ele fala, pega a sua alma e me ama com toda ela. Porque assim como Deus conhece que nós somos pessoas que têm sentimentos, o inimigo também conhece. E como ele trabalha nessa área da alma, destruindo o ser humano. E ele quer, por vezes, ele quer invadir a nossa vida por essa porta. Trazer tristeza no seu coração, trazer uma depressão, trazer um medo, trazer um pânico. E Deus está falando assim, pega esse pacote que chama alma e foca tudo em mim. Me ama de toda a alma. Sabe, tem, né, como é que é? Extravagante, né, que tem uma palavra que usam aí, né? Você tem que ser, muitas vezes, meu irmão, intenso. A alma está falando de intensidade. O meu amor por Deus tem que ser um amor de todo o coração e também com uma intensidade. Injeta tudo que você é. Sabe quando fala, quando a pessoa, tem um termo que fala, cai de cabeça, né? Eu vou entrar de cabeça nesse projeto aí, eu vou com tudo. O nosso amor por Deus tem que ser um amor de toda a alma, com intensidade. Porque se você faz isso, meu irmão, se você ama a Deus com intensidade, de toda a sua alma, as coisas de Deus são tão prazerosas. As coisas de Deus ficam leves. As coisas de Deus ficam fáceis. Não são só um peso. Não são só mais uma agenda, mais uma escala, mais um culto no qual a gente fica contabilizando a hora de terminar. Não, eu tenho que ler a Bíblia, porque senão
Não, quando você ama a Deus com a sua alma, com toda a sua alma, você começa a ler a Bíblia e o tempo passa e você nem vê. Você vem no culto, o Espírito Santo se move e você abre o seu coração e você abre a sua alma. Então você começa a sentir o trabalhar de Deus na sua vida. Está me acompanhando? Nós devemos amá-lo com toda a nossa alma, com todo o pacote de sentimento que você tem. Talvez você fale, não, mas eu sou uma pessoa contida, né? Eu sou uma pessoa mais reservada. Deus sabe disso. Deus te conhece. Na verdade, Ele que te fez assim. Mas mesmo assim, você tem sentimentos. Deus não é um Deus só de sensações. Deus não é um Deus só, né, de emoções. Deus é muito mais que emoção. Deus é poder. Mas Deus também age através dos nossos sentidos. E aí a gente começa a sentir o sopro do Espírito Santo. Nós começamos a entender o mover dele, o fogo do Espírito começa a queimar no nosso coração, e aí as coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. É tempo de nós amarmos a Deus com toda a nossa alma. E aí continua falando, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o seu... O que está escrito aí? Entendimento. Olha o pacote que é amar a Deus. Ele tem que ser a prioridade, ele tem que fazer, eu tenho que ter intensidade e eu tenho que ter racionalidade. E aqui é muito interessante, meu irmão, porque amar a Deus com todo o nosso entendimento nos ensina sobre a base da nossa fé. Tem muita gente que compara, né, e coloca, a palavra de Deus coloca em opostos o espiritual do natural. Amém? Creio que é claro para nós. Existem as coisas espirituais do céu e existem as coisas naturais da terra. Mas aqui nos traz uma revelação de que nós podemos amar a Deus também com todo o nosso entendimento. Não parece que nós deveríamos amar a Deus só com todo o nosso espírito? Porque parece que espírito é espiritual e entendimento é natural. O entendimento, eu gostaria que você me acompanhasse aqui para você pegar, ó, que eu creio que Deus tem uma revelação aqui. Esse entendimento não está falando só daquele conhecimento da letra que mata, sabe? Não está falando só daquele entendimento racional que o seu cérebro sabe fazer continha demais, né? Sabe, entende de matemática. Também nós podemos oferecer isso como a serviço do reino. Mas aqui está falando a respeito da base da nossa fé. Esse entendimento aqui está falando a respeito do nosso histórico com Deus, que nos dá uma base para que a nossa fé seja estabelecida. Quantas vezes a nossa fé quer ser abalada? Por problemas que batem à nossa porta. Então eu amo a Deus com todo o meu entendimento. Então eu olho para aquele problema que está tirando a minha paz, porque quando você está no meio do problema, meu irmão, a gente meio que perde o chão, não é? Você dá uma desestabilizada. Mas então eu busco lá no meu entendimento. Espera aí, deixa eu fazer uma reflexão aqui. Eu estou usando o meu entendimento para isso. Meu Deus se apresenta como todo-poderoso na palavra. O meu Deus nunca me abandonou até aqui. Espera aí, o meu Deus agiu na vida do irmão lá na igreja, o irmão deu testemunho lá e Deus agiu. Então, espera aí,
se Deus se apresenta todo-poderoso na palavra, se Ele sempre esteve comigo, nunca me abandonou, se Ele agiu na vida do meu irmão lá que testemunhou na palavra, então peraí, Ele vai agir na minha vida também. Eu estou usando o meu entendimento. Eu foco todo o meu entendimento, o meu discernimento em Deus. Eu estou amando Ele com todo o meu entendimento, com todo o meu raciocínio. E eu vejo que Deus é um Deus provedor e eu fico em paz diante daquela luta. Conseguiram me acompanhar? Porque a ciência, o ser humano parece que vive para querer desacreditar as coisas da Bíblia, não é? Sempre tem um achado novo, um cientista novo, com um argumento novo, que quer ir contra a palavra de Deus. Mas eu tenho uma fé baseada num amor que eu tenho por Deus com todo o entendimento. Eu entendo. Você é um ser humano que entende as coisas. E por que Deus fala de entendimento? Meu irmão, quando você explica uma coisa para uma pessoa e ela não entende, mas ela obedece por temor, daqui a pouquinho ela para de fazer aquilo ali, porque ela não entendeu por que daquela ordem que você está dando, não é assim? O filho é assim, só quando cai no coração, é um linguajar bíblico, a gente fala, caiu no coração, significa o quê? Que a pessoa entendeu. Quando ela entendeu, ela passa a praticar aquilo ali, sem você ter que ficar fiscalizando. E Deus está falando isso para nós, me ame de todo o seu entendimento. Quando você entender, abençoado, quem eu sou na sua vida, quando você entender a forma como eu ajo, então você vai estar comigo, independente da circunstância. Eu não vou precisar ficar lá vigiando você, para você me obedecer, porque você entendeu. E quanto crente, meu irmão, está na igreja há tanto tempo, e aí tem determinadas atitudes que a gente pensa assim, não entendeu nada. Não é? Rapaz, não acredito que ele fez isso, não entendeu nada. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Vamos ver lá em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não podia colocar aqui, este é o vosso culto espiritual? Ia ficar mais bonito, né? Ia parecer mais santo. Mas não, está falando que este é o vosso culto racional. Está falando de entendimento aqui. Opa, tem um mistério aqui então. Está falando que o mistério aqui é o quê? Que o nosso culto racional, a área de como nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está falando de abrir mão de vontades, meu irmão. Sacrifício envolve abrir mão, não é? Sacrifício envolve você deixar no altar do Senhor a sua oferta. Isso que é culto racional, isso que é amar a Deus de todo o nosso entendimento. Porque eu entendo que a vontade de Deus é melhor que a minha vontade, mesmo achando que a minha vontade é melhor. Consegue
entender? Porque quando você está diante de uma circunstância, você quer fazer a sua vontade. Não, vou fazer desse jeito, vai dar certo. Mas aí você é confrontado pela palavra de Deus falando para você fazer de outro jeito. Só que você quer aceitar aquilo ali e você fica num dilema. Não, mas a minha vontade vai ser melhor. Não, mas a palavra de Deus fala para fazer de outro jeito. Mas eu queria fazer desse jeito. Mas a palavra de Deus está falando para fazer de outro. Então você se oferece como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Você fala, pelo meu entendimento, mesmo eu achando que eu deveria fazer dessa forma, eu vou fazer do jeito de Deus. Você está amando a Deus com todo o teu entendimento. Você baseou a sua decisão num histórico que você tem com Deus. Através do seu entendimento, eu sei que a tua vontade é melhor para mim. E muitas vezes você tem que agir assim, meu irmão, não baseado no que você acha naquele momento, mas baseado no que a palavra de Deus te diz. Isso tem a ver com entendimento. Por isso que nós devemos conhecer as Escrituras. Por isso que é um culto racional. Vai pensar, meu irmão, vai aprender. E você sabe que hoje em dia, o nosso estilo de vida moderno, meu irmão, está nos impulsionando a parar de pensar, né? Você sabe disso, né? Isso daí já é até pesquisa não cristã, na sociedade. O ser humano está raciocinando cada vez menos. Por quê? Já vem tudo pronto. Já está tudo pronto para a gente. Agora até tem a tal da inteligência artificial, né? Que vai fazer para a gente tudo, meu irmão. É muito cômodo. É muito fácil. Nós não estamos mais precisando pensar. Mas nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Então envolve reflexão, envolve raciocínio, envolve planejamento, envolve decisão. Você não é um robô. Você não tem que... A sua vida com Deus não pode ser baseada apenas no que o pastor te ensina. Você tem que ter uma vida com Deus, de reflexão, de experiência. Porque em determinadas horas o pastor não vai estar lá com você. Em determinadas horas não vai ter o irmão do seu lado. Você conhece a Deus? Conheço. Você já tem experiência com Deus? Tenho. Eu tenho aqui um histórico com Deus. E você começa a refletir, a raciocinar, colocar sua mente para trabalhar. Então você vai chegar à conclusão lógica. A vontade de Deus é melhor para mim. Amém? E por último, mas não menos importante, nós devemos amar a Deus de que forma? Então, você viu? De todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E qual é a última que está lá em Marcos? Com todas as nossas forças. Meu irmão, a palavra fala que o reino dos céus é conquistado pelo quê? Por esforço. Os que se esforçam são aqueles que se apoderam dele. O reino do céu envolve se esforçar, meu irmão. Não existe, não tem como amar a Deus sem esforço. Não tem como amar a Deus no bem bom. Não tem como amar a Deus na vida mansa. Não tem como se amar a Deus tranquilinho, sentado num sofá, sendo servido. Amar a Deus requer esforço. E parece aqueles mais, né? Vão falar, não, mas Jesus já fez todo o sacrifício. Jesus já fez tudo por nós. Sim, Ele já fez tudo por nós, mas você precisa acessar isso. E é aí que se concentra o esforço. Já está tudo acessível para nós. Jesus já conquistou tudo para nós, mas existe o inimigo que não quer que você desfrute disso. E é aí que está o esforço.
Meu irmão, se você começa a servir a Deus, é incrível como se levantam impedimentos. Se você vai fazer qualquer coisa no mundo natural, parece que as coisas fluem. Se você vai fazer alguma coisa de errado, parece que flui ainda mais. Mas quando você vai fazer alguma coisa para Deus, como é trabalhoso, meu irmão. Como é difícil. Dá trabalho. E levanta impedimento. E aí parece que as coisas não dão certo. Você vai sair para a igreja e o pneu da bicicleta está furado. Né? Na hora de sair vem um imprevisto. Você começa a trabalhar no ministério. Aí você bate de frente com a vontade do irmão. Aí você já pensa em desistir logo. Não é assim? E é problema lá em casa, você tem que chegar às pressas na igreja e tentando que resolver lá e cá. Meu irmão, é esforço mesmo, é assim mesmo. É com esforço que você se apodera do reino de Deus. Não é vida mansa. Não é moleza, não. Esse é o Evangelho de Cristo. No mundo tereis aflições. Não existe lugar para preguiçoso no reino de Deus. Se a preguiça bate na sua porta, meu irmão, hoje é o dia de você lançar ela fora. Tem que ter vontade, brilho no olho, sacrifício, correr uma segunda milha, se levantar, abrir mão, levantar cedo, sabe? É esforço. Não é vida mansa. Nenhum discípulo de Cristo teve vida tranquilinha, não. A gente vê milagres acontecendo na vida daqueles homens, a gente vê, né, grandes feitos. Meu irmão, tudo na base do esforço. Você vê os personagens bíblicos do Velho Testamento, que legal, abriram boca de leões, foram para a fornalha. Olha que legal, abriu o Mar Vermelho. Meu irmão, mas para abrir o Mar Vermelho, ele teve que ir andando até chegar na borda do Mar Vermelho. Teve que atravessar o Mar Vermelho andando. Requer esforço. E é incrível, meu irmão, como nós estamos vendo uma geração aí de crente preguiçoso. Você não é, em nome de Jesus. Alguém vai fazer. Que legal. Deus vai fazer tudo, né? Deus vai fazer tudo. Tem a sua parte. Tem a parte que nos cabe. O reino, está na sua Bíblia isso aí? O reino dos céus é conquistado por esforço? Então entenda. Nós temos que adorar a Deus, e não é com metade das forças não, meu irmão. É com a força toda. Sabe quando você vai fazer uma atividade que precisa você usar toda a sua força? Você vai puxar um negócio, vai levantar um peso. Não, usei a maior força que eu tinha para conseguir levantar aquilo ali. O reino dos céus tem que ser assim. É com força. Né? É com intenção, vou fazer, já que eu vou fazer bonito. Tem a ver com vigor, tem a ver com intensidade. E tudo que nós amamos requer esforço, meu irmão. Para você, os bens que você tem hoje, eu creio que não foram conquistados na moleza. Não teve esforço da sua parte? Você teve que trabalhar, correr atrás, não é? Para o relacionamento que você tem hoje com a sua esposa, não requis esforço? Talvez você vai puxar lá, você contar o seu testemunho, como que foi o começo? Mas não, começamos, nós fomos morar num lugar, era difícil, não é assim? Lá no começo não era fácil não, você precisa ver. A gente morou em tal lugar, eu lembro que eu saía para trabalhar, ia andando. Sempre quando a história que a gente conta
de glória, a história que a gente conta de bênção de Deus na nossa vida, a história mais bonita é a que teve mais problema, mais perrengue. Não é assim? Tudo que é bom de desfrutar foi difícil de conquistar. Não é assim? Se eu conto para vocês, irmãos, minha vida foi tranquila. Olha, Deus abençoou, nunca passei por problema. Hoje eu tenho a minha casa. Que graça que tem. Mas se não, aí o meu irmão vem contando aquele testemunho. Irmãos, você não sabe. Comecei minha jornada com Cristo. E aí aquele testemunho, né, que vai passando por um monte de problema, vai dando um problema. No final Deus deu a vitória, a gente já dá um glória a Deus. Porque esse é o modelo de reino de Deus. Meu irmão, você está passando por prova agora, por luta, continua se esforçando. Um dia você vai contar a vitória. E vai ser legal o seu testemunho. Nós vamos dar glória a Deus no final. Porque o reino dos céus é conquistado por esforço. Ah, mas eu estou tendo que me esforçar tanto. Relaxa, você está num projeto de Deus então. Porque é desse jeito que a gente ama a Deus. É com esforço mesmo. Não desiste. Continua fazendo força aí. Segura as pontas aí. Continua de pé. Quando a sorte estiver acabando, parece que não vai dar. Deus manda alguém para te ajudar e continua se esforçando. Né? Você lembra de Moisés, quando ele subiu no monte, o povo de Israel estava batalhando, Josué estava liderando o exército lá embaixo, e Deus deu uma direção para Moisés, sobe o monte, e ele subiu o monte com Arão e Ur, 2 amigos dele, e estão lá no monte, e aí Deus fala, levanta a mão, Moisés, e Moisés levantava a mão, toda vez que Moisés levantava a mão, o exército de Israel ganhava, mas o que acontecia? Moisés cansava, deixa eu dar uma alongada no braço aqui. Quando ele abaixava o braço, o exército começava a perder. Não, levanta a mão. O quê? Levanta a mão. Levanta a mão de novo. Mas não estou aguentando mais. Segura minha mão. E Arão e Ur seguraram a mão dele lá. Deus não podia ter feito diferente, meu irmão? A mesma unção, o mesmo Deus que estava fazendo Israel vencer com Moisés de mão levantada, poderia ser o Deus que fazia Israel vencer com Moisés de mão abaixada. O poder de Deus não muda, mas Deus estava olhando para a atitude daqueles homens. Em ato profético, aquele homem estava falando, eu estou aqui, é a unção de Deus que vai ser liberada. Meu irmão, continua de braços erguidos aí. Continua se esforçando aí. Não desiste. Amar a Deus é assim mesmo. A Bíblia está nos ensinando aqui nessa manhã. Amar a Deus é amar com todas as nossas forças. Não é moleza, não. E para a gente concluir, gostaria de chamar o Ministério de Louvor. O versículo 33 de Marcos 12, 33. Voltamos para aquela conversa de Jesus com aquele mestre da lei. Aí aquele mestre da lei ouve a resposta de Jesus. Isso que nós lemos aqui, né? O maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E aquilo caiu no coração daquele homem. E ele teve a resposta que ele precisava. Talvez você veio aqui nesse culto, talvez você veio hoje aqui falando, Deus, me responde, onde está o problema, como que eu posso melhorar, o que eu devo, o que eu preciso fazer. Deus está te respondendo aqui, ame a Ele de forma intensa. E aquele homem responde no versículo 33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Aquele homem, e é preciso que a gente entenda que aquele homem estava mergulhado
num sistema de adoração a Deus baseado em sacrifícios e ofertas. Ele ainda estava no tempo da lei, meu irmão. Para ele, adorar a Deus era sacrificar um cordeirinho. Para ele, amar a Deus era entregar uma oferta. Porque Deus tinha ensinado eles assim. Eles estavam na velha aliança ainda. Vamos entender. E Jesus, com aquela resposta, consegue quebrar o maior paradigma da cabeça daquele homem. Uma estrutura de pensamento, gerações por gerações vinham se formando. Aquele homem estava engessado no modelo mosaico, né, que fala lá da lei de Moisés. E com aquela resposta, quebra todo o argumento que tinha no coração dele. Ele reflete para, é mesmo, Jesus? Amar a Deus desse jeito é muito melhor do que sacrificar. É muito melhor do que dar oferta. Aquele homem foi com a resposta que ele precisava. Quebrou toda a religiosidade dele. E a gente também, às vezes, nós vamos nos engessando na nossa religiosidade. Nós vamos nos enquadrando num modelinho. E a gente perde a essência da lei, que é o amor. A essência da lei é o amor. E eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nós fazermos vamos dizer assim, uma renovação de votos com Ele. Sabe renovação de votos? Depois de muito tempo de casado, né? Faz um churrasco lá, faz uma cerimônia, o pastor vai, abençoa, então o casal renova os seus votos. Traz de novo aquela aliança e reafirma. Continuamos amando um ao outro, continuamos firmes na fidelidade, mas vamos mais 10 anos juntos, mas até nós morrermos, nós estamos juntos aqui. E eu creio que Deus nos trouxe aqui para nós renovarmos nossa aliança de amor com Ele. Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé? Aleluia. Nós vamos estar adorando a Deus e depois nós vamos estar orando juntos. Amém? Adore a Ele. Não existe um lugar reservado para ti, um trono de amor que eu preparei especialmente para toma o teu lugar.
Começa a clamar a Ele. Deus, ocupa o lugar no meu coração. Vai colocando de lado tudo que ocuparia o lugar de Deus na sua vida. Vai colocando para fora a mobília antiga. Vai colocando para fora. Vai colocando para fora tudo que é do coração do homem. Deixa Ele se mover na sua vida. Vai amando a Ele de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, com intenção e intensidade. Começa a orar e falar com Deus agora. Fala com Deus agora. Renova os seus votos de amor. Aproveita. Fala, Deus, eu quero te amar de todo o meu coração. Eu quero te amar, Deus, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Vai falando para Ele, Ele está aqui nesse lugar, colhendo cada oração. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Comece a exaltar o nome dEle. Comece a glorificar o nome dEle. Abre o seu coração. É com toda a alma, então pode abrir seu coração. Tu és poderoso. Tu és perfeito. Tu és lindo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus, nessa manhã nós renovamos os nossos votos de te amar. Eu te amo, Deus. Com inteireza de coração. Eu te amo. Com todo o meu entendimento, com toda a minha alma e com todas as minhas forças eu vou te amar. Eu vou te amar, Deus, de todo o coração, com toda a minha alma, com todo o entendimento, com todas as minhas forças. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar, curando corações, curando almas, curando suas forças, curando o seu intelecto, o seu entendimento. Porque quando a gente abre espaço para o amor dele na nossa vida, ele vem com todo o poder e com toda a cura. Talvez seus pensamentos estejam meio conturbados, ele está te curando, teu coração.
está sendo curado, sua alma, seu vigor físico está sendo curado, para que você possa amá-lo 100%. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua unção nesse lugar.